O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todas. Que alegria ter vocês aqui essa noite, tarde e noite, né? Onde a gente está celebrando, comemorando o mês da mulher, né? Do Dia Internacional da Mulher. E que bacana vocês estarem aqui para a gente poder estar celebrando esta data de uma forma especial. Bom, já de imediato o que eu quero dizer para vocês é que eu agradeço a cada uma de vocês pelo tempo, pela disponibilidade, pelo apoio, por essa troca de estar aqui com a gente. E também agradeço ao Cresce pela oportunidade de nos permitir desenvolver trabalhos dessa natureza, né, junto a vocês, e de uma forma tão leve, tão agregadora e tão bacana. Então, agradeço a todos. E agradeço a nossa delegada também, a Luciana Viana, né, que correu atrás. A gente pensou em cada detalhezinho, em cada coisinha que vai estar sendo feito hoje e que já está sendo feito. E eu agradeço a ela por todo esse empenho para que nós chegássemos a esse resultado. Bom, então, para começar, eu gostaria de convidar a nossa delegada para dar umas palavrinhas aqui com a gente e já fazer a abertura do nosso evento. Luciana, por favor. Uma salva de palmas, mulherada. Boa noite. Aí sim, nosso auditório está lindo, cheio de mulher. É muito bonito ver as mulheres, as corretoras empenhadas e contentes e participativas, fazendo network. Parabéns para cada uma de vocês. Primeiro, pelo Dia Internacional da Mulher, né? Que eu costumo dizer, eu não sou muito fã de datas, nunca fui, porque eu acho que todo mundo fala, né? O Dia da Mulher é todos os dias, e é verdade. O dia de todo mundo é todos os dias, eu acredito, dos pais, das mães. Mas tem um dia para nós, então, parabéns para todas vocês, para todas nós, né? Eu fiz um resumo, ano passado a gente fez o primeiro ciclo, e eu fiz um resumo sobre o crescimento do mercado imobiliário feminino. Então, teve mais crescimento ainda da mulher corretora. Então, eu vou dar um... Cadê o passador? Só para a gente falar algumas curiosidades. Para baixo. Eu sempre coloco para cima. Esse aqui é melhor. Muito a gente se fala em corretora de imóveis, mas nós não iniciamos junto com os homens, como na maioria das atividades, né, profissionais. As mulheres ganharam força, foi a partir do século passado, que a gente sabe que as mulheres começaram a ganhar direito de fazer as coisas sem aprovação do homem, como ir até o banco, abrir uma conta bancária, né? Antes não era possível, e foi a partir do século passado que a mulher ganhou esse direito. Então, foram as conquistas. E, falando no mercado imobiliário, até 1958, a atividade de corretagem de imóveis só podia ser exercida por homens, devido à proibição pelo artigo 37 do Código Comercial Brasileiro, que vedava às mulheres atuarem na profissão. E aí sempre tem aquela mulher que toma a frente e que luta por todas as outras, né, em todos os setores. E, nesse caso, foi Marlida Silveira Ferreira, profissional atuante desde 76. E, em 2013, foi a primeira mulher a assumir a presidência do Sindicato dos Corretores de Imóveis do município do Rio de Janeiro, fundado em 1937. Uma pesquisa em 2021 constatou que as corretoras de imóveis eram, a maioria delas, com estado civil, de divorciadas e com filhos. Por quê? Porque elas optavam pela profissão de corretoras de imóveis pelo fato de conseguir conciliar a vida em casa com filhos e ter a oportunidade de trazer renda para casa. É até uma curiosidade que aqui um bom exemplo
é uma que eu achei muito assim, até coloquei entre aspas, porque é uma senhora de 32 anos naquela e não é muito tempo, 2001 foi aí, né? Então eu era considerada uma senhora, 32 anos era considerada uma senhora de 32 anos, casada, 2 filhos, que sempre foi dona de casa, resolveu voltar ao mercado imobiliário. Resolveu voltar, 32 anos, né? Tem muitas pessoas que estão iniciando agora com 32 anos. Aqui foi feita uma pesquisa e o que levou a escolher a profissão de corretora de imóveis. Desde 2023, nós estamos lá quase igualando, 40% dos corretores de imóveis são mulheres, né? São corretoras de imóveis, são mulheres. Então, a gente está quase lá, chegando para ultrapassar, né? O que levou você a escolher a profissão de corretora de imóveis? Comissão, salário, 30%, horário flexível, gosta da profissão, tem afinidade com a área, 15%, autonomia, 9%, gosta do relacionamento com pessoas, 9%, satisfação em ajudar a realizar o sonho da casa própria, 9%, influência de amigos e familiares, 7%, influência do emprego que tinha no setor, 5%, e desemprego, 4%. E falando em corretoras aqui no estado de São Paulo, nós temos no estado de São Paulo 73.327 corretoras de imóveis. Só no município de Praia Grande, 2017, o que era muitas mulheres, né? Nós temos aqui em torno ao total de 5.000 corretores de imóveis. Então, 2.000 já são mulheres, quase a metade. Aqui na Delegacia Regional de Praia Grande, que vai daqui até o Vale do Ribeira, são 2.919. E aqui é um gráfico com a evolução de corretoras de imóveis no estado de São Paulo. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de 108,23%. É bastante, bastante, bastante mesmo. Evolução de corretoras no município de Praia Grande. Olha só, em 2016, a gente tinha só 770. Né? E nós chegamos agora em 2013 mulheres. É muita coisa. Evolução de corretoras na Delegacia de Praia Grande, também a gente teve um aumento, que vai daqui, como eu falei, até o Vale do Ribeira. E corretoras no Conselho. Dentro do Cresce, né, nós temos o Conselho, e tem as conselheiras efetivas, 8, conselheiras suplentes, 5, corretoras membros no Estado, 740, corretoras delegadas, subdelegadas no Estado, 243, e corretoras membros da Delegacia de Praia Grande, 83. Eu acho que o total aqui, um membro é 170, não é? Eu acho que é isso. Então, tem bastante mulher. Acho que a maioria é mulher. Aqui, corretoras mais antigas do Cresce São Paulo, do estado de São Paulo, com o Cresce 711, é a Ruth, o Loa Rodrigues. Teve registro em 1963. Aqui na Delegacia Regional de Praia Grande, Angelitas Narriaga Viana, com o registro em 1970. É minha mãe. Eu nem era nascida ainda. Eu nasci em 77, ela já era corretora. E no município de Praia Grande também ela tem um registro mais antigo, em 1970. É isso. Foi só um balanço assim, para a gente ter noção do crescimento, né? Todo ano, todo ciclo, eu vou estar passando para vocês como que está o crescimento da mulher corretora. Então, eu espero que vocês aproveitem. Hoje a gente tem um bate-papo bem legal com o Sebrae, com a Bianca. Eu agradeço a Bianca. Eu sou muito próxima do Sebrae, eu nem comentei, porque eu fui presidente da Associação Comercial de Praia Grande. Então, eu tinha uma aproximação muito próxima assim, com o Sebrae, e eu sou fã do Sebrae. E a Silene vai fazer a apresentação. Obrigada, Luciana. Bom, a gente tem um monte de surpresa hoje para vocês, né? Tem bastante coisa bem legal. A gente tem... Agora a gente vai começar com a Bianca, e aí depois a coisa vai se desdobrar, né, com um evento bem bacana mesmo.
Rapidamente, antes de eu fazer a apresentação da Bianca, eu vou passar para vocês que vai estar correndo uma folha de sulfite e canetas para cada uma de vocês estarem anotando, por favor, o que vocês gostariam de ter nas palestras voltadas especificamente para mulheres. Tá? No final do evento, a gente vai estar recolhendo esse material, porque ele vai servir justamente de estudo para a gente poder estar conduzindo aí, né, os próximos encontros. Ok? Então, vamos lá, sem mais delongas, né? A nossa palestrante de hoje é Bianca Bastos, doutora Bianca Bastos Marçaioli, isso, saiu. Ela um breve currículo dela. Ela é formada em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos desde 2002 e pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo Civil pela Universidade Católica de Santos. Ela também, desde 2011, atua como gestora de políticas públicas, consultora jurídica e especialista em gestão de pessoas no SEBRAE, Escritório Regional de Santos. Neste papel, ministra cursos e presta consultoria para micro e pequenas empresas. Também participa ativamente dos projetos SEBRAE Comunidades e SEBRAE Delas, que é justamente um olhar especial voltado para as mulheres empreendedoras, contribuindo para o desenvolvimento de empreendedores e negócios locais. O tema de hoje é o poder da mulher empreendedora. Por que precisamos falar sobre isso? Bianca, seja bem-vinda. Uma salva de palmas. Boa noite. Bom, ela já me apresentou, eu sou a Bianca. Estou no SEBRAE já vai fazer 14 anos. E, assim, só um resuminho do que o SEBRAE faz, né? Porque tem gente que sabe do SEBRAE, tem gente que já foi ao SEBRAE. Algumas pessoas, algumas não, muitas, já ouviram falar do SEBRAE, mas não sabem exatamente o que faz. O SEBRAE está entre as 10 marcas mais conhecidas no Brasil. O SEBRAE ele é um braço do Sistema S. Então, vocês já devem ter ouvido falar do SENAI, do SENAC, do SENAR, do SENAT. Então, o SENAC ele cuida de comércio, o SENAI de indústria. O SEBRAE ele cuida de empreendedorismo. Então, a missão do SEBRAE é desenvolver micro e pequenas empresas. Nosso público-alvo é micro e pequena empresa, que são aquelas empresas que faturam até R$ 4.800.000 por ano. E também nós capacitamos pessoas que não têm empresas porque elas pretendem ter, né? São os potenciais empreendedores, né? Os futuros empresários. Então, o nosso objetivo é esse, a nossa missão é essa. Enquanto o SENAI e SENAC foca bastante na técnica, o SEBRAE foca em gestão. Então, eles são complementares, né? Então, a pessoa que é um microempreendedor individual, está começando a empreender, quer aprender a fazer bolo para vender, ele aprende a técnica e ele também tem que aprender a gestão. Como é que eu vou precificar, como é que eu vou colocar em rede social, como é que eu vou alavancar e planejar o meu negócio. Então, são trabalhos que são complementares, tá? Bom, estamos aqui no mês das mulheres, né? Falando um pouquinho de empreendedorismo feminino, mas para o final eu vou falar um pouco do nosso programa focado em mulheres. E por que nós precisamos falar sobre isso, né? Essa questão do empreendedorismo feminino. A própria Luciana falou da evolução aí da profissão de corretora de imóvel, né? De imóveis ao longo dos anos, desde 1958. Foi quando começaram autorizaram, né, as mulheres a trabalharem nesse campo também. Então, assim, as mulheres elas foram conquistando coisas ao longo dos anos. Se a gente parar para pensar nas nossas bisavós, né, a função delas era cuidar da casa, cuidar dos filhos, do marido, né, elas nem poderiam falar de assuntos relacionados à política, à economia, e isso foi mudando. Elas foram conquistando o direito a voto, o direito à educação, o direito a trabalhar, começaram a trabalhar nas fábricas, né, era muito, minha avó falava toda hora que ela trabalhava na fábrica, então assim, elas começaram na fábrica e depois da década de 70 elas passaram a assumir cargos de liderança. Né? E aí a gente vê essa crescente absurda de mulheres conquistando o mundo, né? E podendo decidir o próprio destino delas.
Então, como é que está, né, o empreendedorismo feminino no Brasil? Então, um dado do Sebrae, né? Então, mulheres representam 34% dos empreendedores no Brasil. E esse número cada vez aumenta mais, né? E elas, os negócios, em geral, eles têm uma estatística de quebrar, de fechar as portas entre 2 e 5 anos, por vários fatores. E assim constatou-se que os negócios relacionados a mulheres, né, cujas mulheres que estão à frente desses negócios, eles quebram menos, ou eles levam um tempo maior. Por quê? Porque elas têm características importantes que fazem com que o negócio acabe se sustentando por mais tempo, né, que acaba sendo um diferencial. E, obviamente, pelo crescimento, elas também representam, elas trazem um impacto econômico muito grande no desenvolvimento local, né, como um todo. Então, nós temos 30 milhões de empreendedoras no Brasil. O Brasil é o 7º país com maior número de empreendedoras mulheres. Estados Unidos está em primeiro lugar. O Brasil está em 7º, né? É um ranking bom. Só que 44% delas elas empreendem por necessidade, né? Enquanto os homens, né, os 32% de homens empreendem por necessidade. Isso é bom ou é ruim? Depende, né? Porque existe o empreendedorismo por necessidade e aquele por oportunidade. O mundo ideal é o da oportunidade, né? Onde a pessoa consegue olhar para um negócio e perceber uma necessidade das pessoas, né? Daquele serviço, daquele produto, e aí a chance de dar certo é muito maior. Quando é por necessidade, tem que tomar muito cuidado, né? Não significa que não possa acontecer, mas o cuidado tem que ser triplicado, o planejamento muito bem feito, e, na grande maioria das vezes, isso não acontece. Então, pessoas que, por exemplo, né, mais antigamente, assim, as pessoas começavam e terminavam suas carreiras na mesma empresa, né, na Cosipa. Era até orgulho da pessoa se aposentar na empresa onde ela começou. Então, ela se aposentava, ou se aposenta, isso pode acontecer hoje em dia também. Ela pega aquele dinheiro todo da rescisão e fala assim: e agora, né? A apostadoria não é suficiente para mim, eu preciso continuar sustentando a minha família e eu preciso comprar um negócio. E vai atrás de alguma coisa para comprar, achando que aquilo vai trazer lucratividade para ele. Muitos metem os pés pelas mãos, não se planejam, e todo aquele dinheiro de 30 anos de uma empresa acaba, sim, indo para o ralo em menos de um ano. Então, assim, eu trabalho nas partes de consultorias e projetos do Sebrae, mas eu também já fiz parte ali, de vez em quando eu faço parte do atendimento, da triagem ali inicial, e a gente vê no dia a dia acontecer bastante, né? Eu falo que o Sebrae é uma escola para mim, né? Porque a gente aprende com os erros e com os sucessos dos empresários, né? A gente vê ali o que dá certo e o que dá errado. E acontece muito isso. A pessoa pegar uma grana, querer investir, não planeja, né? Vê um ponto ali comercial à venda, não faz uma averiguação se aquelas informações passadas são realmente reais, né? De faturamento. Se a pessoa está vendendo, porque alguma coisa acontece ali, né? Ela não está ganhando rio de dinheiro. Então, acontece bastante isso. Então, empreender por necessidade é muito arriscado. E 63% faz a gestão dos negócios sozinhas, né? E as mulheres acabam empreendendo por necessidade justamente porque, às vezes, se separam, né, e têm que bancar a casa sozinha ou para complementar renda, né? Então, elas acabam indo mais para a necessidade. E, com a pandemia, o mercado, assim, do empreendedorismo feminino explodiu muito, né? Porque as mulheres, muitas saíram, né, de empresas do mercado em geral, porque as crianças, né, tiveram que ir para casa, elas não tinham rede de apoio, precisaram ficar em casa cuidando dos filhos. Então, muitas mulheres foram empurradas, vamos dizer assim, do mercado, né, para o mercado, e elas não tinham outra opção senão empreender. E quais são os desafios, né, que as mulheres enfrentam? Acesso limitado a financiamento, a crédito. Por incrível que pareça, as instituições bancárias elas concedem mais créditos para homens do que para mulheres, de modo geral. A questão de conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Então, a jornada dupla, a jornada tripla, é um outro desafio.
Porque, por mais que a mulher tenha conquistado muitas coisas ao longo dos anos, elas continuaram obrigadas, entre aspas, né, com as outras responsabilidades. Então, por mais que hoje elas tenham conquistado um monte de coisa, não adianta. O cuidado com a casa é atribuído à mulher, ou dos filhos é à mulher, e do marido também. Então, assim, eu tenho 2 filhos. Quando um está com dor de barriga ou com febre, ligam para mim. Ninguém liga para o meu marido. Né? Se o menino esqueceu o material, ligam para mim. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio na minha casa, se falta alguma coisa, é para mim. Então, a mulher, ela é muito requisitada para tudo. Né? Essas multitarefas da mulher faz com que ela acabe se dedicando menos ao negócio, né? E é um grande desafio, porque ela tem que se desdobrar em 1000, né, para poder dar conta de tudo. E o preconceito de gênero. Isso tem ainda o mundo ainda é machista, infelizmente, a gente tem que continuar lutando contra isso. Vocês devem, né, nessa função, já ter sofrido algum tipo de preconceito, eu acredito que sim, né? Acho que todo mundo tem uma experiência. Né? Às vezes a gente nem lembra, mas às vezes a gente nem percebe, e muitas vezes, né? Mas acontece sim, esse preconceito ainda existe. As mulheres, apesar de serem mais formalizadas, né, num universo de pessoas formalizadas com o CNPJ, as mulheres são mais do que os homens. Elas se dedicam menos tempo aos negócios, justamente por conta das outras obrigações, das outras responsabilidades, da jornada dupla ou da jornada tripla. Então, 40% se dedica menos de 40 horas por semana nos seus negócios por conta das outras responsabilidades diárias. E elas, comparado com os homens, né, das atividades domésticas, elas dedicam um triplo de tempo a mais do que o homem. Apesar de 16% delas serem mais escolarizadas, né, do que os homens, elas ainda continuam ganhando menos. Isso ainda existe, né? E tem empresas que... mas isso está na Constituição Federal. Mas, realmente, tem empresas que pagam menos para a mulher e também, no mundo do empreendedorismo, muitas também acabam recebendo menos, faturando menos. O próprio prolabore delas acaba sendo menor do que o dos homens, né? Justamente porque o delas acaba sendo para complementar a renda. Então, esses números aí vai mudando, né? Vai avançando, vai evoluindo, mas assim são passos bem curtos. Mas a gente está evoluindo. E, assim, apesar das dificuldades, apesar das obrigações, né? Aquelas cobranças que as mulheres têm nesse mundo empresarial, algumas características inerentes ao público feminino ajudam elas, né, nos negócios. Como eu falei, os negócios das mulheres sobrevivem até mais do que o dos homens, justamente por conta das características próprias femininas. Então, a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, flexibilidade, é uma característica feminina. A gente está aqui resolvendo um negócio no telefone, cozinhando, falando para o menino sair Então, assim, a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E isso acaba sendo uma vantagem nos negócios, comparado com os homens. Elas valorizam mais o trabalho em equipe, o que faz com que o clima organizacional seja mais saudável, o que impacta na empresa, no sucesso da empresa. Muita gente não consegue enxergar essa questão do trabalho em equipe, do clima estar bom para o sucesso do negócio. Então, a mulher tem mais facilidade de ter essa equipe mais em harmonia, mais perseverantes e constantes, elas são menos imediatistas, elas conseguem ter um raciocínio a longo prazo, não agem por impulso. Os homens têm essa tendência mais do que as mulheres. Sobrevivem melhor em tempos de crise, são mais práticas. Impulso para acomodar situações, sensibilidade para a necessidade dos outros, preocupações comunitárias, a questão da empatia,
de saber ouvir o outro lado, o que também, no relacionamento interpessoal dentro de uma empresa, conta muito, né, para um bom clima, para uma boa harmonia ali dentro do ambiente. Então, as mulheres elas têm características próprias que fazem com que elas tenham mais vantagem no mundo dos negócios comparado com os homens. Então, assim, o mercado imobiliário, né, é um campo de oportunidade para as mulheres. A própria Luciana, na explicação dela, falou sobre isso. O que seria uma vantagem? Porque elas teriam flexibilidade, né? Na verdade, o próprio empreendedorismo feminino ele acaba sendo uma opção para as mulheres por conta da flexibilidade. 54% das empreendedoras são mães. E a flexibilidade ajuda muito, né, na condução ali do negócio para ela oferir renda. O potencial é ilimitado, então, por conta da comissão, né, por ser uma remuneração variável, que, claro, depende do esforço e da dedicação, isso faz com que ela não fique parada naquele salário. Enquanto que uma pessoa, uma mulher ou um homem, né, independentemente do gênero, está registrado numa empresa, por mais que ele tenha aquela estabilidade, ele não consegue ganhar mais. Né? A gente vê muita mulher de empreendedora de sucesso nos vídeos, nos relatos, nos discursos, falando assim, não se preocupa tanto, você tem que chegar uma hora que você não pode se preocupar tanto em economizar, você tem que se preocupar mais em ganhar mais, E quem está no mercado imobiliário tem essa possibilidade. Né? Então, já é uma vantagem em quem está na CLT, cumprindo horário fixo e ganhando salário fixo. Então, também é uma vantagem, né? Desde que tenha dedicação, óbvio. E o relacionamento, né? Então, a possibilidade de criar conexões com outras pessoas. Tanto é que teve aquele ranking, né, de o que motivou as mulheres a escolherem a área né, do imobiliária, e umas falavam, teve uma resposta que falou sobre exatamente essa questão de se relacionar com outras pessoas, né, gosta de estar com outras pessoas. Então, você vivencia o sonho das pessoas, né, porque vocês estão ali vendendo a casa própria, né? A pessoa sonha com aquilo, às vezes esperou 10 anos para aquilo, e ela planeja, e ela vai pegar, vai falar para você o que ela pretende fazer, aí às vezes leva o filho, aí a criança está empolgada. Então, você, com essa característica de empatia, consegue entender e acaba criando vínculos, né, com essas pessoas, o que também é uma vantagem. E aí a gente entra um pouco em características empreendedoras, né? Será que ser empresária é a mesma coisa que ser empreendedora? Tem gente que acha que sim, mas não. Empresário é quem tem uma empresa, quem tem um CNPJ. Empreendedor nem sempre tem CNPJ. O empreendedor ele tem características, comportamentos próprios que fazem com que o negócio tenha sucesso. Nós, lá do Sebrae, aplicamos, a gente capacita nas diversas áreas de gestão, né, planejamento, marketing, finanças, inovação e pessoas. E eu ministrei muito curso de gestão de pessoas e cursos longos, assim, de 20, 25 horas, onde a gente encontrava os empresários, aquele grupo de empresários, 4, 5, 6 vezes durante 4 horas. Então, depois de um certo tempo, 2, 3 dias, 2, 3 encontros, a gente acabava ficando mais próximo, naturalmente. Não só eu como ministrante, como o próprio grupo em si. E engraçado que ali no mesmo um grupo misto, né? Então, tinha homens, tinha mulheres, tinham pessoas de 30 anos, tinham pessoas de 60. E ali você conseguia, com o passar dos dias, dos encontros, identificar pessoas com um comportamento empreendedor absurdo, sendo praticamente analfabetas. Então, assim, a gente e pessoas mais jovens, às vezes com mestrado, né, com uma vivência, né, de conhecer culturas de outros países, né, mais estudada, e aquele senhorzinho quase analfabeto colocando ele no chinelo, né?
em questão de conhecimento e experiência. Às vezes nem só da experiência, também da experiência, claro, mas a gente percebe ali características de como a gente lida com isso no dia a dia, as características do comportamento empreendedor, como elas são importantes, e às vezes você não precisa nem ter estudado para você ter adquirido. Realmente tem pessoas que nascem com algumas e vão aprimorando com o passar do tempo, mas por mais outras não nascem com elas, mas elas podem ser desenvolvidas, com certeza. Então essa é a diferença, né? Então nem todo empreendedor é empresário, né? Também nem todo empresário é empreendedor, mas essas características elas podem ser conquistadas, aprendidas, desenvolvidas. Antes de eu falar um pouquinho das características, existe aqui uma estatística que fala dos números, né? Do dia a dia mesmo que acontece, das pessoas quando elas pensam em abrir um negócio, elas pensam em se formalizar, muitas não planejam nada. Nada. Então, assim, 46% não sabiam o número de clientes que teriam e os hábitos de consumo deles. Então, assim, para quem você vai vender, qual é o teu público-alvo, o que eles querem, onde eles estão. Então, às vezes a pessoa fala assim, meu sonho, desde pequena, é ter uma padaria. Então, eu vou comprar uma padaria. Mas, assim, será que onde você quer comprar padaria tem outras? Será que o tipo de padaria que você tem, né, em mente é para entender aquele público daquela região? Às vezes, a pessoa ela quer colocar o sonho dela em algo que não vai prosperar, porque aqui naquele público, naquela região, não tem, né? 38% não sabia o capital de giro necessário para abrir o negócio. Então, o que é capital de giro? Quanto que a minha empresa precisa ter para rodar por mês? Então, quanto que é meu aluguel, minha folha de pagamento, minha luz, meu condomínio, meus impostos. Então, eu tenho que ter capital de giro ideal, é você ter mais ou menos 6 vezes esse valor, né, no teu caixa. Então, isso é capital de giro. Então, muitas nem tinham, nem sabiam o que era isso, né? Não tinha. Então, às vezes a pessoa vai lá, aluga um imóvel, pede uma carência de 2 meses para o dono do imóvel para pagar aluguel, começa uma reforma. A reforma nunca fica pronta no prazo que você planeja e nunca custa o que você imagina. E aí, o que acontece? Passa 2 meses, 3, 4, ela começa a pagar o aluguel, né? E ela não tem como ela conseguir lucro para ela bancar aquelas contas. Aí, quando dá 6 meses, ela abre a empresa, ela já está muito no vermelho. Isso acontece muito. 39% não sabe o número de concorrentes que teriam. No planejamento, a gente estuda concorrente. Bons empreendedores falam que gostam dos concorrentes, porque ali é o modo deles saírem da caixa, se desafiarem a melhorar. Então, assim, é interessante a gente ouvir isso de pessoas, e as pessoas que falam isso são aquelas que estão bem. Então, assim, eu não me incomodo com o concorrente, que é onde eu saio da minha zona de conforto. Então, a pessoa está sempre estudando a concorrência. Então, estudar a concorrência não é só na hora que você vai abrir, e sim durante todo o processo, né, que você está lá empreendendo. Então, assim, é bom ir lá no concorrente como cliente, falar assim, o que ele faz, o que eu tenho de bom que ele não tem? O que ele tem de ruim, né? E que eu estou fazendo igual. Às vezes, na hora que você vai passar pela experiência, você percebe que você está fazendo igual com os seus clientes. Então, o que ele tem de bom que eu posso fazer melhor? Então, ter essa visão do concorrente como uma maneira de você se desenvolver, de você crescer. 61% não procura ajuda de nenhuma instituição. Existem outras empresas que ajudam no planejamento. O Sebrae está lá, à disposição, com um portfólio bem extenso e muitos produtos gratuitos, mesmo que envolve investimento do empresário, o custo ele é infinitamente menor do que o do mercado, mas as pessoas não procuram. E hoje, com a internet, com o telefone celular, qualquer um tem qualquer informação na ponta da mão em menos de 10 segundos. As pessoas não procuram se informar. É assustador. 55% não planejaram a empresa, como ela funcionaria.
que precisaria de capital de giro, que eu mencionei, qual seria a estrutura de pessoal, quantas pessoas teriam que ter ali dentro, quanto que cada uma pessoa receberia, não foi no sindicato, via convenção coletiva, não planejaram absolutamente nada. 50% não determinaram o lucro pretendido, né? Então, assim, a gente tem que ter uma visão de médio a longo prazo. Falar assim, bom, quanto que eu quero lucrar? Uma coisa é quanto você fatura, outra coisa é quanto você lucra. Então, às vezes, a gente enche muitos olhos, assim, quando escuta assim, nossa, aquela empresa, quando a gente se vê, né, na internet, no Insta, fulano começou com uma fabriqueta de sorvete e hoje fatura 5 milhões por ano. Isso enche, né? Fala, caramba, é legal? É, lógico que é. Mas, assim, os 5 milhões quer dizer que ela está 5 milhões de reais mais rica. Né? Então, muitas vezes, ela faturou 5 milhões, mas ela teve 4 milhões e meio de custo. Né? Ela só lucrou 500 mil. Né? Ou 6, exatamente. Ou ela teve 6 milhões de custo e ela está 1 milhão no vermelho. Então, assim, faturamento e lucratividade são coisas distintas. Então, para vocês verem como que as pessoas realmente elas acabam investindo tempo e dinheiro em coisas assim, é uma aventura. E a realidade é essa, assim, a maioria não planeja, não planeja. E assim, poucos clientes, a maioria dos clientes que vão no Sebrae estão ruins de alguma maneira. Né? A gente ajuda, tem uns que fazem o que a gente fala, melhora, mas são poucos que vão assim, não, eu estou bem, mas eu quero alavancar meu negócio. Poucos têm essa visão, mas a gente, né, assim, com o passar do tempo, a gente vai mudando um pouco o perfil do cliente. E é legal trabalhar para aquele cliente que está bem e quer melhorar. Traz satisfação também. E de onde saiu esse negócio de características de comportamento empreendedor? O David, esse senhor aí, ele fez um estudo em Harvard para mapear o que as pessoas de sucesso tinham em comum. Então, assim, bom, tanta gente que se dá bem, o que elas têm em comum? Né? Então, ele fez um estudo nisso, levantando as características dessas pessoas. E depois a ONU ela fez um outro estudo para países na linha de desenvolvimento e ela ratificou esse estudo dele. Ela confirmou, né, que realmente o empreendedorismo ele vai muito além de você aplicar ferramentas de gestão na empresa. Fluxo de caixa, DRE, que é demonstrativo de resultado, planejamento, isso é importantíssimo. Mas o empreendedorismo ele vai além disso. Ele é baseado em comportamentos empreendedores. Então, foi mapeado ali uma série, né? As CCS, Empreteca? Vou falar de Empreteca depois. E fala das características do comportamento empreendedor, a CCS, que ela mencionou ali. E ali foi assim, então ele mapeou o que elas tinham em comum, então elas apresentavam esses comportamentos, né, coincidentemente, e também verificou-se que os negócios eles nem sempre davam certo de primeira, por mais que a pessoa tivesse alguns comportamentos. Então, o negócio quebrava, ela desenvolvia, né? Aí ela tentava de outra forma, ou seja, ela apresentava outro tipo de comportamento. E aí, geralmente, assim, a média era de uma quebra, de 3 quebras por pessoa, por empresário. Então, geralmente, eles quebravam 3 vezes até ter sucesso. Isso é uma regra? Não. Tem gente que dá certo na primeira, outros na segunda, outros na 10ª, mas era só uma média. E aí, ele mapeou, essas são as 10 características do comportamento empreendedor. Então, a primeira delas, busca de oportunidades, iniciativa. Então, você, como eu falei, do empreender por oportunidade. Isso é bacana, e você tem iniciativa para isso. Então, assim, o ideal é você saber reunir necessidade e desejo, né, das pessoas. Elas precisam e elas querem. Né? Então, assim, e às vezes, nem sempre, por mais que aquele negócio não exista naquele espaço, não quer dizer que é porque ninguém teve a ideia, porque, às vezes, não tem aquele público. Então, eu lembro que, na pandemia, a gente ficou de home office fazendo atendimento, muitos escritórios não tinham um consultor jurídico, então eu acabava atendendo clientes, empresários do estado todo. E eu lembro de um atendimento que um senhor falou de uma experiência dele,
dele estar numa cidade do interior, onde ele pensou em montar um restaurante à la carte mais refinado, porque as pessoas que ele não tinha, né? E ele investiu uma bela grana. Então, assim, a necessidade, a comida, o desejo, algo diferente. Porque as pessoas que vão num restaurante mais caro, elas não vão comer, elas vão passar por uma experiência de estar num lugar legal, com um som ambiente agradável, de comer olhar aquele prato que a gente, né, nossa, a gente come com o olho de tão bonito que é. Então, é uma experiência. Ele quis colocar isso nessa cidade lá dele, que eu não lembro o nome. E ele falou que ele quebrou, que ele foi um investimento altíssimo. Ele falou assim, bom, não... Aí eu percebi, ele falou que não tinha, não porque ninguém tinha tido a ideia, porque a gente não tinha um público para pagar aquele ticket médio naquele negócio, para sustentar aquilo. Então, tem que ter esse olhar, apesar de você, né, saber unir desejo e necessidade, e ver se realmente aquilo é uma oportunidade. E porque se não existe nada por aqui, por que será que não existe? Ninguém teve essa ideia, uma ideia que parece tão óbvia. Então, tem que estudar isso também. Busca de informações. As pessoas não buscam informações. Mencionei antes lá do concorrente. E informações, às vezes, tem que ser de forma presencial. Por mais que a gente tenha informações hoje na palma da mão, algumas coisas têm que ser assim, procuradas, né, de forma pessoal. Lembro da primeira brigaderia que teve em Santos, não tinha. Ela foi para São Paulo, rodou São Paulo inteiro, entender como funcionava, a questão de estoque, de produção, para não ter perda no dia. Ela fez um estudo absurdo. E ela está lá há mais de 10 anos. Né? Então, ela fez essa busca de informação. Busca de informação pode ser a coisa mais boba possível. Vou alugar um imóvel. Você já foi lá no imóvel, mas você foi todos os dias da semana? Então, a gente vê acontecer das coisas mais... eu aluguei o imóvel, aí, depois que eu aluguei, eu percebi que tinha uma feira passando ali uma vez por semana. Então, porque você não foi lá, né? Então, você tem que ir todo dia, tem que ir de manhã, tarde, de noite, tem que ir quando chove, para ver se enche a rua, se alaga a loja. Tem que procurar. É busca de informações. O planejamento de médio a longo prazo. Qual é a minha visão de futuro da empresa? O que eu espero da minha empresa daqui 5 anos, daqui 10 anos? Será que a gente vê muito empresário empurrando com a barriga, assim, sabe? Trabalha, paga conta, trabalha, paga conta. Ele não consegue fazer um planejamento. Pô, eu queria incluir um segmento novo no meu negócio. Eu presto serviço, eu quero começar a vender também. Eu quero aumentar meu faturamento. Eu quero mudar de ponto. Eu quero aumentar a minha equipe. Eu quero ter um gerente. Então, assim, o que ele planeja? Né? Ele tem uma visão de futuro para ele desenhar aquele planejamento ao longo dos anos, né? E ele envolver toda a equipe nesse planejamento. Estabelecer metas. É outra coisa também que a gente não tem esse hábito, não só na empresa, como também na nossa parte pessoal. Né? Às vezes a gente fala assim, bom, eu tenho que, sei lá, emagrecer 20 quilos, ou juntar 50 mil. Aí você fala assim, caraca, 50 mil é muito dinheiro, 20 quilos é muito peso. Mas se a gente dividir essas metas, a gente vê que é possível. Então, 20 quilos em 1 ano e meio, dá o quê? Um pouco mais de 1 quilo por mês, é pouco, dividir por semana. Então, saber estipular meta e dividir essa meta. E o estabelecimento de metas a gente faz junto com o planejamento. Correr riscos calculados. É o plano B e o plano C. Então, assim, vamos supor que E correr riscos é diferente de se arriscar. Então, vamos supor que eu queira, sei lá, vou inventar de descer de rapel. Não sou nada aventureira, mas faz de conta que eu sou. Né? Eu que vou descer de rapel, o dia está bonito, vou passar no lugar, comprar lá 1 quilômetro de corda, vou procurar um espaço lá no meio da natureza, amarrar minha corda numa árvore e vou descer de rapel. Não, isso aí é me arriscar. Agora, se eu procuro uma agência de turismo, né, que tem esse tipo de esporte, contrato uma pessoa, ela me dá o EPI, me faz um treinamento de 1 hora antes, me acompanha, isso é correr risco calculado. Então, assim, correr risco calculado é você agir sabendo de todas as variantes. O que pode dar errado? E, se der errado, o que eu vou fazer? E eu já sei o sinal que vai dar errado. Né? Então, assim, uma coisa
é diferente da outra. Então, não é se arriscar, é correr risco. Comprometimento. Olha, nos meus atendimentos lá eu falo que a gente aprende, né? E a gente escuta de tudo. E eu lembro uma vez que eu recebi um senhor não, 50 e poucos anos. E eu falei assim, o que traz o senhor no Sebrae, né? Ele falou assim, olha, cansei de ser funcionário, agora eu quero ser patrão. Ele falou assim, né? Quero ser patrão. Eu bateu na mesa. Eu falei, pensei comigo. Eu já imaginei o que se passava na cabeça dele. Eu falei, ele está se imaginando numa rede entre dois coqueiros, com uma caipirinha, e comandando a empresa com um iPad. Já imaginei ele lá na Bahia, assim, faz isso, faz aquilo. Ele falou assim, bom, senhor, sinto lhe dizer que o senhor vai trabalhar mais do que antes, né? Porque o senhor não vai ter férias, o senhor vai ter que chegar mais cedo do que todo mundo, o senhor provavelmente vai embora depois de todo mundo, né? E vai trabalhar em dias que o estabelecimento não abre. Então, é o comprometimento. Então, eu conheço assim pessoas do meu convívio social, de amizade, que têm estabelecimento comercial, vestuário feminino, e começou o marido e a mulher, as filhas nasceram, cresceram, ajudam nos negócios. Eles não viajam em família. Eu acho que assim, eu conheço eles há mais de 10 anos. Acho que eles passaram um final de semana juntos, assim, foram no sábado, voltaram no domingo, em família, todos. Porque justamente é isso, eles têm uma escala de férias. Enquanto uma viaja, ninguém viaja. Isso é comprometimento. Eles acabam sacrificando os convívios familiares por conta do negócio. Isso é comprometimento. Então, a pessoa tem que ser comprometida 100%, 200% no negócio. A persistência, que é diferente de teimosia, né? Então, a teimosia, você faz, erra, faz de novo do mesmo jeito. Erra, faz de novo do mesmo jeito. Erra, né? A persistência, não. A persistência, o que eu errei, onde eu errei? O que eu tenho que fazer para diferente? O que eu tenho que mudar? E aí tenta de outra forma. Ele muda a estratégia. Então, quando o David fez aquele estudo e que fala que as pessoas quebravam uma média de 3 vezes para ter sucesso, na verdade, elas estavam exercendo a persistência. Elas identificavam os erros e mudavam a estratégia. Exigência de qualidade e eficiência. Então, assim, sempre exigir que a sua empresa forneça o melhor serviço possível e atenda da melhor forma possível. E tem que tomar um cuidado, um carinho com a equipe interna, né? Porque quando você trata bem a sua equipe interna, isso reflete para o cliente externo. Então, às vezes, você está preocupado com o atendimento, com o que você oferece para o cliente externo, só que você não cuida da tua equipe. Isso reflete. Então, por mais que você tenha um ótimo produto, um ótimo serviço, a forma de atender vai refletir, sim, no cliente externo. Então, assim, o ambiente que a minha equipe está é salubre, né? Será que eles estão trabalhando além da conta? Às vezes a equipe está muito enxuta e aquilo está sobrecarregando, né? Será que eles estão tendo momentos em família, momentos de lazer? Eu tenho que me preocupar com essa parte também da minha equipe. Eles estão satisfeitos? O clima organizacional está bom? Ao contrário do que muita gente pensa, não é o salário que prende a pessoa na empresa, tá? São outras coisas. O salário está lá em 8º e outras coisas ali são mais relevantes do que o salário. Persuasão e rede de contatos. Lembro que, numa palestra, uma moça falou assim, a persuasão é o poder que a pessoa tem de enganar. Eu falei, não. Né? Persuasiva é você saber, não é que você saber convencer do que está errado, não é isso, é você saber mostrar, você ter um poder de comunicação, né? Saber se comunicar, saber mostrar que o teu produto é bom, que o teu serviço é de excelência, você conseguir fazer contatos, parcerias com outras pessoas, saber engajar outras pessoas nos seus projetos, saber colocar a tua equipe pensando e tendo o mesmo olhar que você, isso aí é persuasão. E rede de contatos, networking, a gente não precisa nem, né, discutir. É extremamente importante. Às vezes tem assim, vocês aí têm o evento do setor, alguma coisa, às vezes estão cansadas. Eu sei, mas tem que ir. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Às vezes, num evento desse,
você encontra alguém que quer comprar um imóvel, aí olha para você, lembra, às vezes ela quer vender o imóvel dela, aí ela te vê ali e fala, ai, vou tirar isso do papel. Chega de procrastinar, vem aqui. Às vezes é onde você menos espera. Então, rede de contatos, frequentar grupos de empresários, né? Tem gente que vai para a Rotary, tem gente que vai para a BNI, enfim. Né? Então, assim, tem muitos grupos de mulheres empreendedoras, tem muitas na Baixada. Então, assim, tem que participar, sim. O network é extremamente importante. Independência e autoconfiança. O empresário tem que ser responsável pelas escolhas e pelas decisões que ele toma. Então, muitas vezes, eles chegam lá e querem que a gente tome uma decisão para eles. A gente não... Né? Acho que a insegurança... Fala assim, bom, vou ver se alguém toma a decisão por mim. Se der errado, eu tenho que inculpar. Né? Então, não. Ele tem que tomar a decisão. Às vezes, a decisão não é a melhor de todas. Às vezes, a decisão é de fechar o negócio, infelizmente. Mas ele é responsável pelas decisões dele. Então, esses são os 10 comportamentos empreendedores. E são, como eu falei, eles podem ser trabalhados, né, desenvolvidos. E existe um treinamento no Sebrae que se chama Empretec. E é uma capacitação focada em comportamento empreendedor. Ah, mas eu não tenho empresa. Você pode desenvolver essas características empreendedoras mesmo que você seja registrado numa empresa. Né? Isso vai te ajudar também. E você é um curso de experiências, de vivências, ele é um curso de imersão. No momento, a metodologia é de 6 dias. Ele já foi de 9 no passado, agora é 6, e acho que vai mudar para 5 dias. E é uma metodologia que foi desenvolvida pela ONU. Só o Sebrae tem autorização para ministrar esse curso no Brasil. É um seminário que existe em mais de 40 países. E não sei se vocês já conhecem alguém que tenha feito. Ela falou que ela é empreteca, eu sou empreteca. E quando você conversa com alguém, eu fiz Empretec, essa pessoa não vai te falar o que acontece lá dentro. Não acontece nada de grave. Né? Porque, como ele é um curso comportamental, você vai para essa capacitação, para essa imersão, com as tuas crenças. É esse o objetivo. Você tem que ser ali o teu real para você conseguir identificar o que você tem que mudar e desenvolver. Né? É onde cutucam a tua ferida. E aí é onde tu cresce. Então, se alguém te conta tudo o que vai acontecer, você já vai condicionada a agir de algumas formas que vai prejudicar o teu autoconhecimento. É um autoconhecimento que você faz. Tanto é que e você só tem uma oportunidade na vida de fazer esse curso. Porque, justamente por isso, você vai fazer, aí você vai fazer de novo, você vai com outra cabeça, sabendo o que vai acontecer, e o objetivo não vai ser mais alcançado. Então, assim, quando a pessoa se interessa pelo curso, existe uma etapa anterior à realização da atividade, que é uma entrevista, que é feita antigamente era com uma psicóloga, hoje eles usam um questionário de inteligência artificial, que é para a pessoa entrar nesse curso no momento bom da vida dela. Então, assim, a pessoa às vezes quer fazer Empretec, ela está no processo de luto, que perdeu o pai há uma semana, ou no meio de um divórcio, né? Ou com um problema familiar de saúde de algum parente. Então, ela não está no momento bom para o curso, ela não vai ter um bom aproveitamento do curso, então ela é orientada a fazer em outro momento da vida dela. Aconteceu contigo? Então, tem esse cuidado. Né? Não sai vendendo curso para todo mundo faz, não. O objetivo é que as pessoas realmente evoluam e cresçam com a metodologia. Eu estou no Sebrae há 14 anos, eu só conheço uma pessoa que falou que não gostou. Mas ela não estava no momento bom da vida dela. Né? E acontece da pessoa, às vezes, manipular ali uma entrevista, não falar o que tem que falar, e ela realmente não estava, porque ela estava já passando por outras capacitações, que eram capacitações que tinham muitas consultoras, então a gente estava muito envolvido com ela, a gente sabia o que estava acontecendo. Ninguém mais falou para mim que não gostou. Ninguém mais. Eu viajei esse final de semana com um grupo de pessoas do Rotary, meu marido é do Rotary, e ele perguntou, você trabalha onde? Eu falei, eu trabalho no Sebrae. Putz, o Sebrae tem Empretec. Ele falou para mim, eu falei, você fez Empretec? Ele fez em 2005. Ele falou para mim assim,
o Empretec foi melhor do que minha faculdade de administração toda. Foi essa, eu até me arrepio. Falei, você vai ser meu garoto de propaganda. Ele falou assim, pode me chamar. E quando eu vou conversar com alguém, com algum fornecedor ou com possível parceiro, e quando ele falar para mim que ele é empreteco, eu já vou negociar com ele com outro olhar, né? E eu tendo a fechar negócio porque eu sei como ele, né, se comporta e como ele enxerga ali a empresa dele. Então, o Empretec ele é um divisor de águas. Tanto é que a nossa orientação para quem faz Empretec é: quando você terminar o curso, você não vai fazer nada. Você não vai colocar nada em prática durante pelo menos 21 dias. Porque você sai muito pilhado. Você quer mudar, você quer fechar a empresa, você quer abrir outra. Não, calma, né? Vamos, né, baixar a bola, passar aí umas 3 semanas, depois tem um outro encontro. Então, assim, é muito legal. Então, ele é um curso que a gente recomenda para trabalhar comportamento empreendedor. Não vai ensinar você a fazer fluxo de caixa, nada disso. É só comportamental. Eu acho que ele está 2.400 em 2.200 em 10 parcelas no cartão. O investimento é muito baixo pelo que ele oferece. Mas aqui só em Santos, né? Não, às vezes a gente fecha a turma em outros lugares. Essa semana teve uma turma, está rolando uma turma em Peruíbe. De segunda a sábado. Já teve na associação. Então, assim, depende. Se um grupo de empresários, o município quiser fazer, a gente conversa com a associação, pega o espaço da associação e faz. É um curso que começa às 8h30 e acaba... Tem dia que acaba às 6, tem dia que acaba às 10. Então, assim, você tem que estar de corpo e alma para o curso. Recomendo. Não sei se vocês têm um grupo do WhatsApp, depois eu posso mandar para a Luciana um vídeo que fala da metodologia, né, mais detalhado, tá? E como é que a gente desenvolve nessas habilidades? Educação, né? Então, participar de cursos sobre empreendedorismo. Paralelo a isso, a questão também da gestão é super importante, uma coisa complementa a outra, como eu falei. A mentoria e o network. A mentoria está lá, o Sebrae, a gente está lá para ajudar. E o networking. O networking, ele é... né, e a gente fala sobre isso, ele é trabalhado também dentro do Empretec. E qual o impacto do empoderamento feminino nas empresas? Né? Como contribuir para um ambiente mais inclusivo? Então, como eu falei, né, gente, assim, mulherada está dominando o mundo assim, de uma maneira espetacular. Hoje nós temos aquelas Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, e fala, né, da equidade de gênero. Então, as mulheres elas têm características inerentes que ajudam, né, dentro de uma empresa. As mulheres, principalmente mães, elas já, por si só, elas já criam líderes, porque no momento que ela está lá educando o filho e a filha, ela está, sim, capacitando líderes, né? Então, elas têm essa habilidade e isso tem que ser aproveitado pelas empresas. Muitas já enxergam dessa forma. Está valendo que a Heineken ela tem hoje 38% dos cargos de liderança ocupados por mulheres. E o planejamento deles é que até 2026 seja 50%. Então, muitas empresas, as grandes empresas, elas já estão com isso desenhado, enxergam a importância disso e conseguem enxergar as características femininas para um melhor desenvolvimento da empresa. Por conta do ESG, eu acredito que elas vão exigir que os seus fornecedores de porte menor eles também ajam da mesma forma. Vai chegar uma hora em que as práticas de ESG, de governança, né, cumprimento dessas ODS, elas vão acabar sendo exigência para as pequenas e micro e pequenas empresas trabalharem para as médias e para as grandes. Então, a tendência é isso também respingar nas pequenas, essa cultura respingar nas menores, né? Não só por isso, mas também pelo próprio exemplo. Né? Então, assim, muitas vão querer se diferenciar e vão também ter essa mesma cultura, essa mesma visão.
Então, assim, a própria mídia, as notícias e os redes sociais, elas já evidenciam muito isso, e isso acaba uma hora, né, virando um objetivo também das pequenas. Então, a tendência realmente é isso, aumentar cada vez mais os cargos de liderança com mulheres, está aumentando bastante com o passar dos anos. E qual é a fórmula de sucesso, né? As competências femininas, inerentes às mulheres, mais conhecimento é igual ao sucesso. A gente fala que conhecimento, o conceito de competência, né? O que é competência? É a junção de 3 coisas: conhecimento, habilidade e atitude. Então, o conhecimento é você saber. Você saber sobre algum assunto é um conhecimento. A habilidade é você saber fazer. Então, você sabe sobre aquele assunto, você sabe como é que faz, por que aplica, por que é importante, você sabe tudo. E aí tem a atitude, que é o colocar em prática, é o agir, o que é o difícil, né? Para qualquer coisa, só você parar para pensar. Eu sei que a atividade física é bom, eu sei como se faz, né? Não preciso de ninguém, mas eu faço? Não. Então, eu tenho o benefício dela? Não, né? Eu tenho que comer saudável para emagrecer. Eu sei. Preciso ir na Nutri? Nem preciso mais, né? Mas eu faço? Não. Então, eu tenho o benefício dela? Não. Então, assim, a mesma coisa na empresa. Então, se alguém falar para vocês assim, eu fui lá no Sebrae, fiz um curso de finanças, mas não resolveu nada. Ela quer milagre. Né? E milagre a gente não faz. A gente entrega a ferramenta, a gente entrega o material, a gente entrega o conhecimento, como aplica. Está tudo aqui. A gente se coloca à disposição para ajudar. Só que ele, com a correria do dia a dia, não faz. Não tem como ele colocar finanças de uma forma redonda na empresa se ele não coloca em prática. Então, colocar em prática a atitude é o ponto ali principal para você ver algo funcionar, algo dar resultado. Né? Então, assim, eu não vou fazer o curso porque eu não tenho tempo. A gente realmente não tem tempo, é complicado. Mas eu escutei uma frase uma vez, numa palestra de Rotary, que ele falou assim, tu quer que algo dê certo, né, para quem trabalha no voluntariado do Rotary, entrega para quem não tem tempo, que ela arruma um tempo para fazer. E a gente consegue os melhores resultados com aquela pessoa que você menos imagina. Então, dá a incumbência para ela. E é verdade. Quando a gente quer, a gente dá um jeito e faz. Né? Então, assim, estudo, capacitação é investimento. Investimento. Se eu ficar doente, se você ficar doente, você vai ter que se ausentar. E tua empresa vai girar do mesmo jeito naquele período. Então, assim, a capacitação, gente, é um período curto. Né? Putz, imersão do Empretec é mais de 40 horas, mas é uma semana. A tua empresa não vai quebrar em uma semana. Né? Então, assim, eu vejo ali gente que está com a empresa, né, que toca a empresa, que tem mais de 2 filhos pequenos, e vindo ali no Empretec se dedicando, né, e colhendo ali os melhores frutos. A gente tem que dar um jeito e colocar na nossa agenda. Tá? E colocar em prática, que é o sair da zona de conforto. A zona de conforto é o lugar que todo ser humano quer ficar, né, que é natural do ser humano procurar ficar na zona de conforto. E aí, o Sebrae Delas, o que é o Sebrae Delas? Né? Só explicar para vocês o contexto. O Sebrae Delas começou em 2017. Ele não era Sebrae Delas, era 1000 mulheres. E foi um projeto idealizado por uma promotora de justiça chamada Fabíola Sucassas. E ela entrou em contato com o Sebrae para uma parceria. O objetivo era capacitar mulheres vítimas de violência doméstica, para que elas enxergassem no empreendedorismo uma forma de libertação. Então, capacitar essas mulheres, tanto na parte técnica, envolvendo outras entidades, e na gestão, para que elas saiam daquela vida de violência, porque elas estavam ali por dependência financeira. Nem era emocional, era financeira. Então, elas, né, não conseguiam sair daquela vida porque elas dependiam da pessoa financeiramente. Então, o objetivo inicial do Sebrae Delas, que na época era 1000 mulheres, foi esse. E foi dando uma proporção gigantesca. Né? E hoje a gente tem aqui trilhas para mulheres em vulnerabilidade, mulheres já com a empresa numa maturidade maior. A gente tem ali programas para mães atípicas. A gente tem ali vários grupos de mulheres, né,
que são trabalhados. E o Sebrae delas, o que ele tem de diferencial? É a mesma coisa para o público feminino? Não. Tudo que tem para o público misto tem para o público feminino, né? Mas a gente trabalha um grupo exclusivamente feminino. Mas nós trabalhamos 3 pilares, né? O Sebrae delas. O pilar eu, que é o desenvolvimento pessoal, é o autoconhecimento, crescimento pessoal, autoestima, habilidades socioemocionais, soft skills. Então, esse é um diferencial, tá? Que não tem no grupo misto. O pilar meu, que é o próprio negócio, e o pilar nós, que é justamente o desenvolvimento de rede. Conexão, interação, networking. Então, a gente fomenta bastante isso. Então, a gente trabalha muito essa questão socioemocional, que nem questão de autoestima. Às vezes, a mulher ela não se enxerga empreendedora. Ah, não, eu só faço uns doces para vender ali na minha região. Não, você é empreendedora. Não, não sou. Então, a gente trabalha essa sensibilização dela se enxergar empreendedora, dela se enxergar capaz, autoestima, inteligência emocional, formas de comunicação, comunicação não violenta, outras coisas, questão de gestão do tempo, justamente por ser multitarefa. Então, a gente trabalha várias coisas de comportamento inerentes ali ao público feminino. Isso é muito bacana. E aí a pessoa chega e fala assim, eu quero fazer parte do Sebrae delas, o que eu faço? E aí a gente ficou numa... né, começou a pensar lá no escritório, porque eu e a Priscila cuidamos desse projeto. Porque a gente, na verdade, sempre fez turmas e cursos e trilhas para mulheres, exclusivamente para mulheres, só que eram trilhas e projetos assim, isolados. Acabou. E a gente começou a perceber que era legal a gente ter um grupo nosso. A gente vê lá, Empreendedora 55, Mulheres do Brasil, um monte de grupo de mulheres. Eu falei assim, por que a gente não cria uma rede nossa? Então, a gente está com um plano esse ano de fazer um trabalho a médio prazo, envolvendo trilhas de projetos focados no empreendedorismo feminino, para aumentar faturamento, para ganhar mais dinheiro, e também mesclado com encontros que falem sobre questões comportamentais. Então, um dia, ter uma pessoa lá que cuida de imagem, sabe? E fala assim, olha, para dar dicas, poxa, gente, olha, vocês trabalham aí, né, com o público, essa tal cor, a pessoa já não se sente tão receptiva, porque as cores têm um poder de comunicação também, né? Então, a gente quer colocar até isso, sabe? Que são coisas que a mulher leva para a vida dela, em todos os aspectos, sendo funcionária, sendo gerente, sendo dona do negócio, sendo só corretora autônoma. A gente quer trazer coisas que acrescentem na vida da mulher, que são diferentes. E a nossa ideia é trazer pessoas de fora. Né? Eu conheço um monte de mulher que faz palestra diferente sobre esses aspectos. A gente não quer ficar só naquele portfólio do Sebrae, nesses encontros. A gente quer colocar coisas diferentes, com pessoas voluntárias, que também é uma forma dela divulgar o trabalho dela, a rede social dela. Então, a gente quer fazer isso, começando agora em março, terminando em novembro. Novembro é o mês do empreendedorismo feminino. Dia 19 de novembro é o Dia do Empreendedorismo Feminino, instituído pela ONU. Então, a nossa ideia é fazer de março até novembro. Estamos planejando isso, eu e a Priscila. Então, até para ser um grupo, uma rede. Né? Eu só conheci em junho. Posso em junho? Pode. Para não ter só entre em março. Não. A gente vai deixar contínuo. Então, o Sebrae delas é dessa forma que trabalha. Tá? Trabalha esses pilares, e esse de competências socioemocionais é o que mais o grande diferencial. E eu quero aproveitar a oportunidade para convidar vocês. Vai ter um evento no dia 27, lá no escritório, chama Todas por Elas. Ele é um evento de mobilização estadual, instituído pela diretoria do Sebrae. Então, nós temos 33 escritórios regionais espalhados pelo Estado. Né? O nosso da Baixada ele engloba Peruíbe e a Bertioga. Então, todos os escritórios do Estado farão esse evento no dia 27. Uns de manhã, uns à tarde, uns à noite. Então, o nosso vai ser de manhã. E nós vamos... É gratuito. Tá? Então, começa às 8h30, com o café de boas-vindas. Posso também mandar para a Luciana, se vocês tiverem um grupão, eu mando o link com a programação. Vamos ter uma psicóloga falando sobre alto valor e autoestima. Teremos
case de sucesso, né, de empresárias que passaram por capacitações nossas, e elas vão contar um pouco da trajetória delas, né? Então, vai falar um pouco mais de gestão, mas não com assuntos de gestão. Vai ser uma coisa mais leve, de uma troca de ideias, de experiência. Inclusive, uma das empresárias, ela tem uma fábrica de sapatos, ela trabalha com sapatos femininos, e ela teve a oportunidade de fazer de participar de uma visita técnica, se não me engano, acho que foi na Colômbia. Ana Lídia. Ela é associada também. Então. Ela estará lá, então vamos convidar também uma outra empreendedora para participar também, né? Vamos fazer uns momentos de pitch, onde as pessoas elas podem, se elas quiserem, entre os blocos, a fazer a apresentação da empresa delas, né, de 1, 2 minutos. Ali, dependendo do interesse de outras, já fica de antena ligada, é uma maneira de conexão. E, no final, network, um bate-papo, uma troca de conversa bem informal entre as empreendedoras. Pode ir qualquer porte, autônoma, microempresa, empresa de pequeno porte, MEI. Então, assim, é um evento até para a gente falar um pouco mais em detalhes do Sebrae delas. Vamos apresentar a primeira trilha de projetos para trabalhar em abril, uma remota e uma presencial. Vamos fazer um piloto. E vamos colocar ali cursos que sejam de aplicabilidade prática. Então, a gente ouviu muito feedback das empresárias. Bianca, a gente queria... Tem coisas que são mais longas e outras... A gente queria coisa assim... A gente aprende e amanhã a gente pode colocar em prática. Eu vou colocar um post no Instagram, já vou usar uma dica que eu aprendi no curso. Então, a gente ali já mapeou uns cursos de finanças e marketing com esse objetivo. E o foco é aumentar o faturamento dessas empresárias. Tá? Então, a gente vai apresentar essa trilha. E também, todo ano, o Sebrae Nacional ele faz o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Então, é um concurso, né, tem âmbito estadual e depois tem a etapa final. Existem várias categorias, né, desse concurso. E vai ter esse lançamento, eu acho que é no dia 27 também. E nós vamos também fazer a apresentação lá no escritório. Esse ano vai ser bem diferente, esse concurso, porque dizem que vai envolver dinheiro. E aí, me baseando pelos editais dos concursos anteriores, a mulher empreendedora de qualquer porte que quiser participar, ela tem que ter um histórico de atendimento no Sebrae, ela tem que ter passado por alguns cursos e, às vezes, participar dessas trilhas que a gente vai apresentar é uma oportunidade dela já participar e ter um histórico ali de atendimento para poder entrar para o concurso. Tá bom? Eu mando o link com a programação completa para a Luciana, ela compartilha com vocês. Tá? E também vou mandar o vídeo do Empretec. E eu agradeço a recepção. Não sei quanto deu de tempo, se eu ultrapassei muito, desculpem. Não. Mas eu tenho medo também de falar muito rápido, eu falo muito rápido e tal. E eu espero ter sido assertiva, assim, objetiva no que eu quis, né, para passar o assunto. Às vezes fica muito, não gosto de ser maçante, né? E eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Passarei todas as informações para a Luciana. E muito obrigada. Recebi da Priscila? Então tá. Já pode repassar. Bom, gente, dá vontade de ouvir ela falar mais, não é? É incrível. A gente sabia que... tá vendo? Não cansou, não deu sono. Isso é muito bacana, porque era exatamente isso que a gente queria, né? Alguém que viesse com essa linguagem, com esse entendimento, com esse olhar, né, para a mulher, para as empresárias, para as empreendedoras e para nós, corretoras, que estamos aí também, né? Muito obrigada. Luciana, você quer falar? Quero agradecer, né, Bianca, e parabenizar o Sebrae. Como eu falei, eu sou fã do Sebrae. Por conta da Associação Comercial, eu tive essa aproximação. O Empretec foi lá na Associação Comercial, assim que eu assumi como presidente, mas eu não tive tempo de fazer, olha que loucura. Por ser presidente, não dava para conciliar. Mas todo mundo fala, a gente estava até falando agora, né, Silene? Vamos tentar fazer aí algum... Eu não sei se tem sempre, ou se... E tem na agenda regular. Tem na agenda. Dá para negociar um... Teve uma
uma oportunidade que a Priscila, bem antes da pandemia, ela conseguiu organizar um empretec delas. Era só de mulher. Era só de mulher. Ah, e tem um detalhe, o empretec, como eu ia falar, esqueci. Como ele é um curso que mexe com comportamento, mexe com emoções, e você precisa ali ser muito verdadeira para você colher o melhor resultado, o ideal é não fazer com sócio, não fazer com amigo, não fazer com amiga, não fazer com marido, né? Porque se você está lá com o teu marido, pode ser que ele te iniba de alguma ação, alguma reação, algum comportamento, e isso aí vai ser prejudicial. Às vezes é ali que você tem que mudar e melhorar, e por conta dele você não consegue perceber isso. Então a recomendação é essa: eu quero fazer, minha sócia também quer fazer? Fazem turmas separadas.